que é o ocultismo? Se diz que nós evoluímos, nós como humanidade, evoluímos de 4 maneiras. E essas 4 maneiras se configuram caminhos, sendas. 4 grandes caminhos se apresentam no curso da evolução da humanidade. O primeiro caminho é chamado senda normal. O que é a senda normal? Como o próprio nome diz, é o normal, é o comum, é a maneira com que a maior parte da humanidade evolui. Aos trancos e barrancos, repetindo os mesmos erros muitas vezes e em conjunto, com grupo, sem muitas novidades, sem muito aprendizado, sem muita inteligência, mas aos poucos a humanidade como um todo vai evoluindo. Mas chega um momento da vida do indivíduo que ele diz assim, diz que o homem é o único animal que tropeça 2 vezes na mesma pedra, né? Então, chega um momento em que o indivíduo diz assim, não dá para ser assim. Eu tenho que aprender com os meus erros. Eu tenho que viver de uma maneira mais inteligente. Eu tenho que conhecer um pouco as leis da natureza, eu tenho que conhecer as pedras que eventualmente cruzam o meu caminho. Então, o indivíduo resolve acelerar o seu processo evolutivo, vivendo de uma maneira basicamente inteligente. Então, essa maneira inteligente de viver é chamada de senda aberta. E, na verdade, nós poderíamos dizer que os formadores de opinião em todos os tempos, eles tiveram um pouco disso. Eles se destacaram da senda normal e resolveram viver através da senda aberta. Mas há um aprofundamento nesse caminho. No momento em que o indivíduo começa a perceber que à sua volta os problemas são muito grandes e que, quem sabe, ele pode fazer alguma coisa para ajudar o todo. Nesse momento, o indivíduo tira a si mesmo como foco das suas preocupações. Então, ele começa aquilo que é chamado de senda do coração. E o quarto caminho, chamado senda dos dukpas, não é propriamente um caminho. É um efeito colateral negativo, principalmente da terceira senda, a senda do coração. Então, isso nós estamos falando de uma maneira bem genérica. No budismo tibetano, se diz que ninguém busca a vida espiritual se não tem problemas. Então, a partir do momento em que nós constatamos que temos problemas, nós procuramos viver de uma maneira mais inteligente, procurando resolver os nossos problemas. Num segundo momento, se percebe que as pessoas à nossa volta têm tantos problemas quanto os nossos e que nós poderemos compartilhar
os resultados das nossas pesquisas com os nossos irmãos à nossa volta. Nós ainda estamos autocentrados, mas já o nosso foco começa a olhar em volta. Essa é chamada a segunda motivação. E a terceira, ou grande motivação, é chamada bodhicitta. Quando nós percebemos que os problemas à nossa volta são muito maiores do que os nossos e que nós não temos realmente condições de ajudar. Aí nós passamos a querer nos desenvolver de forma a poder ajudar a todos os seres a se libertar do seu sofrimento. Nós saímos do foco das nossas preocupações. E a humanidade como um todo passa a ser o foco das nossas preocupações. Essa é a terceira grande motivação dentro do budismo, o que configura o budismo Mahayana. E isso está muito ligado à senda do coração. Ocultismo é a senda do coração. Em que o ocultismo se diferencia da senda aberta, como nós colocamos? Tanto a senda aberta quanto a senda do coração ou ocultismo são caminhos de autodesenvolvimento. De autodesenvolvimento inteligente. Mas a senda aberta, ela abrange pessoas que estão vivendo inteligentemente para si mesmas. Ao passo que no ocultismo, o foco é o desenvolvimento da humanidade como um todo. Aí vocês podem dizer assim, poxa, mas isso parece palavra de político em época de eleição, não é? Essa coisa de você botar o outro em primeiro lugar e se preocupar menos consigo mesma, isso é uma coisa que é muito bonito, mas enquanto não for real no nosso coração, isso é hipocrisia. Então, por isso é que se falam em 3 níveis de motivação e que ninguém começa a vida espiritual se não tem problemas, se não quer resolver os seus próprios problemas. Ou seja, ninguém começa na terceira motivação. O ocultismo é como se fosse a universidade de toda uma jornada espiritual. Uma universidade que tem parâmetros um pouco diferentes dos parâmetros habituais que as pessoas tomam como caminho evolutivo. E uma grande diferença é que no ocultismo o desenvolvimento não se dá sozinho. Por quê?